A minha alma engrandece o Senhor e alegrou-se meu espírito em Deus, meu Salvador. Reverendíssimo diácono, caros filhos, no dia de hoje nós nos caminhamos para esta grande solenidade em nosso país, onde celebramos aquela que é a Senhora, Rainha e Patrona desta nação. E por isso, celebrando esta missa votiva, e como a liturgia dá esta margem, vou fazer uma pequena alteração, De modo geral, se segue a liturgia da palavra, mas também pode-se seguir a missa que está celebrando, ou até mesmo na homilia apresentar algo da Santa Missa. E por isso, celebrando hoje a memória votiva, a missa votiva do Santíssimo Nome da Virgem Maria, e voltarei a isso. Afinal de contas, é para ela que estamos nos preparando para este alegrar-se em seu dia. A primeira coisa que pensamos quando celebramos um nome é talvez um sentimento de estranheza. Por quê? A gente tem, dia 3 de janeiro, o Santíssimo Nome de Jesus, temos a memória facultativa do Santíssimo Nome de Maria, no dia 12 de setembro, e talvez paire um ponto de interrogação sobre nós. Por que um nome? Por que celebrar um nome? Talvez no corriqueiro a gente escolhe os nomes, e a gente acaba não se dando conta do que é o nome. O nome, no sentido judaico, bíblico e também cristão, representa a pessoa. Nosso Senhor mesmo diz que chamará cada um por seu nome. E que nome que Ele apresenta quando fala isso? No nome que recebemos no nosso batismo. E talvez cause certa estranheza quando vemos aquilo que a Igreja apresenta para nós. E o que a Igreja apresenta sobre o nome para nós? Que devemos escolher um nome cristão. E causa certa estranheza quando vemos na sociedade tantos nomes meio aleatórios, uma coisa assim meio, nomes meio estranhos. E às vezes nos deparamos com alguns fatos históricos quando uns padres, talvez mais antigos, pode ser que alguém aqui, talvez já tenha ouvido falar, que ao batizar o padre fulano de tal, não é o nome cristão, José, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o nome dele não é José, agora é. E por que o padre pode fazer isso? Bom, não só um direito, mas também existe esse sentido de dar um nome cristão, porque aquele nome representa aquilo que a pessoa é. E se tem esta enormidade de importância. Por exemplo, o que significa Jesus? Por vezes a gente não se liga tanto no que significa o nosso nome, mas o que significa Jesus? Exatamente aquilo que Ele é o Deus que salva. O que significa Maria? É fato que, quando vemos na Anunciação, o nome pelo qual o anjo a chama não é bem esse. Em grego, que é caritomene, cheia de graça, repleta, transbordante. Mas o nome que ela recebe é esse, e que tem este ecoar. E o que significa? A Virgem Santíssima mesmo apresenta a Santa Matilda, mostrando o que significa o seu nome. O nome querido por Deus, Senhora da Luz. E mostra exatamente aquilo que Deus quis para ela. Tê-la repleta de luz, a fim de que pudesse iluminar toda a criação, o céu e a terra. Iluminar
todas as criaturas para que pudessem ver a Deus. Ir a ela, com ela, exaltar o Senhor. É isso que representa o nome. Nós devemos ter e exaltar o nome daquela que soube corresponder a Deus. E exatamente isso que vemos quando paramos e nos voltamos para a liturgia própria desta memória que fora celebrada no dia 12 de setembro. Primeiro, o ato de escolha. Deus quis ver por meio dela. Aquele que é a luz quis vir a nós por meio dela, para nos iluminar. E quando vemos esta simbologia, entendemos por que um dos símbolos marianos é justamente a lua. Porque, em primeiro lugar, a lua não tem luz por si só. Ela é iluminada pelo sol, e com a luz a qual recebe, ilumina a terra. É exatamente isso. O sol que é Deus, o sol que é Cristo, ilumina a Virgem Santíssima, que nos faz ir a Ele. E devemos aprender esta lição com ela, aprender a por ela ir a Ele. São Luís Maria Grimond de Montfort escreve exatamente isso no tratado e esboça isso quando apresenta no segredo do Santo Rosário este sentido do nome da Virgem Maria: aprender a ir a ela para assim chegar a Deus. Ela é este caminho seguro, porque se Ele veio a nós por meio dela, que caminho mais seguro do que ir a Ele por aquele mesmo caminho ao qual Ele escolheu? Que possamos seguir firmes, e em meio a esta proximidade desta solenidade a qual estamos próximos a celebrar, que possamos abrir o nosso coração, porque a Virgem Santíssima quis reinar nesta terra, isso desde tempos idos, antes mesmo da sua aparição. Quis reinar. E por que quis reinar? Porque quis que por meio do seu reinado reinasse a Cristo. Deixemos que seu nome em nós seja engrandecido, para engrandecer o do Senhor, e que ela reine em nossos corações, em nossas famílias, em nossas cidades, em nosso país, e assim, ela reinando, o seu Filho reinará. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,